Aqui é a Janaína, professora de Física, e hoje nós vamos falar sobre geradores e receptores. Então, de início, vamos primeiro estudar alguns instrumentos elétricos, que nós temos dois. Primeiro, é um que mede a tensão elétrica, tá? Que é a diferença de potencial, ou a DDP. A gente fala que o nome desse instrumento é voltímetro, que deve ser ligado em paralelo com a carga a ser medida, pois possui uma resistência muito alta. Então, sempre que a gente tiver esse instrumento, tá, o voltímetro, para que a gente possa medir determinados circuitos elétricos, a voltagem de um circuito, nós precisamos conectar o voltímetro de forma paralelo, tá, ao circuito elétrico. E o segundo instrumento de medida, que mede a corrente elétrica, nós chamamos de amperímetro, que deve ser ligado em série com a carga a ser medida, pois possui uma resistência muito alta. Então, aqui nós temos dois tipos de instrumento, tá? O voltímetro, que deve ser ligado em paralelo, e o amperímetro, que deve ser ligado em série. Voltímetro mede a tensão e o amperímetro mede a corrente elétrica. Então, até aqui, a gente estudou várias grandezas relacionadas à eletricidade. Então, no caso, a tensão, a corrente elétrica, resistência, potência. Então, agora nós vamos ver os múltiplos e submúltiplos das grandezas elétricas, tá? Então, a primeira eu vou demonstrar para vocês a partir do metro, que é uma grandeza, né? No caso, é o comprimento, desculpa, que a unidade principal é um metro, tá? Então, aqui a gente vai colocar que é 1 metro. E nós temos os submúltiplos e os múltiplos. Então, aqui, os múltiplos, nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, e os submúltiplos, nós temos o decímetro, centímetros e milímetros. Os múltiplos, geralmente, a gente sempre vai multiplicar por 10, 100, 1000, e números que tenham, no caso, sejam múltiplos de 10. E os submúltiplos, nós vamos dividir sempre por 10, 100, 1000 e entre outros valores. Agora, a partir desse exemplo, vou mostrar para vocês como que vai ser esses múltiplos e submúltiplos a partir das grandezas elétricas. A primeira que a gente vai ver é a intensidade da corrente elétrica, que é o nosso I, tá? Então, aqui nós temos o primeiro, que é o ampere, que vai ser o A unidade, tá? E os múltiplos sempre vai ser megaampere e quiloampere. O mega sempre vai ser 1 milhão, ou a gente pode colocar em notação científica, que é 10 elevado a 6. O quiloampere, que é o K, que é 1000, ou em notação científica, fica 10 elevado a 3 ampere. E nós temos os submúltiplos, que é o miliampere e o microampere. O mili é 10 elevado a menos 3, tá? E o microampere é 10 elevado a menos 6. Então, é só a gente fazer essa substituição. Como vocês podem ver, nós temos a numeração, né? 1000 ampere é 1 milhão de ampere, 1000 ampere, 1 ampere é 0,001 amperes, no caso tem que ser em plural, 0,000001 amperes. Então, ao invés de a gente utilizar, né, número decimais, a gente pode simplesmente passar para a notação científica, que fica mais prático, tá, pessoal? Então, aqui são os múltiplos e submúltiplos da corrente elétrica. Agora, vamos para a tensão, que nós temos o volt, tá? Os múltiplos é megavolt, quilovolt. Mesma coisa da corrente elétrica, tá, pessoal? O que muda, como vocês podem ver, é apenas a unidade. Antes a gente estava falando que é ampere e agora a gente está falando que é volt. E aqui nós temos os submúltiplos, tá? Que, novamente, a gente só muda a unidade. A gente trocou o A pelo V. Agora, nós temos a resistência elétrica, novamente, é o ohm. Múltiplo, nós temos o mega-ohm, quilo-ohm. E submúltiplo, milli-ohm e micro-ohm, tá? E potência elétrica, por último, é a nossa última grandeza, que é o watts, megawatt, kilowatt, que são os múltiplos, e submúltiplos, miliwatt ou microwatt, tá bom? Lembrando que esses valores a gente pode simplesmente passar para notação científica, que fica muito mais prático da gente trabalhar, ok?